Leitura do Evangelho segundo Mateus. Jesus disse: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Então lhes direi, nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Todo aquele que ouve estas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica é como um tolo que construiu sobre a areia. Vieram a chuva, os ventos, os rios, e grande foi a sua ruína. As palavras de Jesus neste trecho do Evangelho são tão fortes que nos deixam inquietos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso abala qualquer ideia superficial que possamos ter da fé. Porque Jesus não está falando com incrédulos, mas com os que se dizem seus seguidores, com aqueles que oram, cantam, profetizam e até realizam obras em seu nome. Mas para ele, isso não basta. O que Cristo busca não é uma boca que repete fórmulas religiosas, mas um coração rendido à obediência. Ele não se impressiona com discursos, com gritos de aleluia, com lives de oração, com postagens piedosas nas redes sociais. Ele procura coerência entre ouvir e praticar. E então ele conta uma parábola. Fala de dois homens. Ambos ouviram a mesma palavra. Ambos construíram uma casa. Mas um a edificou sobre a rocha, o outro sobre a areia. A diferença não está na construção visível, mas na fundação invisível. A vida do justo não se mede pelo brilho, mas pela solidez. Não é o tamanho da casa que importa, mas o quanto ela aguenta quando a tempestade chega. E ela chega. A tempestade da perda, do desemprego, da traição, da doença, do medo, ela não poupa ninguém. A fé não nos isenta das chuvas da vida, mas ela define onde estamos plantados. Quem construiu sobre a rocha, sobre a obediência silenciosa e profunda, permanece firme. Talvez sofra, talvez chore, mas não desmorona, porque sua base é Cristo. Já quem edificou sobre a areia da aparência da fé emocional, da religiosidade superficial, da conveniência, cai. E como Jesus diz, grande foi a sua ruína. Essa palavra nos convida a fazer um exame sincero. A fé que professamos está baseada em quê? Em sentimentos passageiros? Em hábitos herdados? Em tradição familiar? Ou em uma entrega real, pessoal e prática? Ler a Bíblia é bom, ir à igreja é essencial. Cantar louvores é bonito, mas tudo isso é areia se não houver obediência à vontade de Deus no íntimo, onde ninguém vê. Obedecer não é o mesmo que entender. Muitas vezes, Deus vai nos pedir coisas que desafiam nossa lógica, e é aí que a fundação se revela. Será que tenho obedecido quando não compreendo? Tenho perdoado quando dói? Tenho confiado quando tudo desaba? Tenho amado mesmo quando não sou correspondido? Jesus termina esse discurso dizendo que as multidões ficaram impressionadas com sua autoridade. Mas a questão não é o quanto admiramos suas palavras, e sim o quanto permitimos que elas se tornem alicerce da nossa vida. Porque no fim, o verdadeiro discípulo não é aquele que diz Senhor, mas aquele que vive como se Cristo fosse o Senhor de fato. A verdade é que todos nós estamos construindo alguma coisa. Todos os dias, com cada decisão, palavra e pensamento, colocamos mais um tijolo em algo que chamamos de vida. E por fora, essas construções podem parecer sólidas. Agendas cheias, redes sociais organizadas, contas em dia, até ministérios bem estruturados. Mas a palavra de hoje nos lembra que a aparência da casa pouco importa se os alicerces forem fracos. E é isso que define tudo quando a tempestade chega. Jesus não disse que a chuva cairia apenas sobre a casa do homem insensato. A chuva caiu sobre ambas. A enchente veio para o prudente e para o tolo. O vento soprou contra a casa do fiel e também contra a do distraído. A diferença não estava no tipo de provação, mas no tipo de fundação.
Ou seja, seguir a Deus não nos livra da tempestade, mas nos garante que ela não nos destruirá. Então, o que significa de fato construir sobre a rocha? Significa aplicar a palavra de Deus fora da zona de conforto. Quando tudo vai bem, é fácil dizer Senhor, Senhor. Mas, e quando Ele exige de nós o perdão a quem nos feriu profundamente? E quando pede silêncio no lugar de vingança? Generosidade mesmo com escassez? Confiança enquanto Ele ainda não respondeu? Construir sobre a rocha é continuar obedecendo mesmo quando não entendemos. É seguir amando mesmo quando não somos amados de volta. É não abrir mão dos valores do reino mesmo quando nos chamam de ingênuos. É crer que a honestidade compensa mesmo quando ela nos custa uma oportunidade. É orar por alguém que nos decepcionou. É preferir a verdade à popularidade. É manter-se fiel, mesmo quando a multidão nos convida a ceder. Talvez você esteja passando por uma dessas tempestades agora. Uma enfermidade inesperada, uma traição que partiu sua alma, uma falência que arrancou os sonhos do papel, ou até mesmo o silêncio de Deus em meio à sua oração. E se isso estiver acontecendo, saiba, esse é o momento em que a base da sua fé está sendo testada. Nessa hora, promessas vazias não sustentam e discursos decorados desmoronam. Mas quem construiu sobre a rocha encontra algo mais profundo do que a dor. Encontra a presença firme de um Deus que nunca abandona. E é importante lembrar que a rocha não é só Jesus como ideia. A rocha é Jesus vivido, é Jesus obedecido, é Jesus imitado nos detalhes. Ouvir o Evangelho e não praticá-lo é como admirar uma planta e nunca regá-la. É como amar um projeto, mas nunca executá-lo. A fé que não gera obediência é só areia, moldável, instável e facilmente levada pelo primeiro vento contrário. É por isso que muitos, em nome de Jesus, irão dizer: mas eu profetizei, eu curei, eu falei de ti. E ele responderá: eu nunca vos conheci. Porque conhecer Jesus não é usar o nome dele, é deixar que ele seja o alicerce da nossa história. A pergunta que fica então é direta. Você está construindo sua casa sobre o quê? Se todas as luzes se apagassem, se todos os seus títulos e funções fossem arrancados, se as pessoas deixassem de aplaudir, o que sobraria? Areia ou rocha? Hoje é dia de rever os alicerces, de voltar ao essencial, de deixar a palavra virar prática, de fazer da oração uma decisão e não um hábito vazio, de buscar a Deus por quem Ele é e não apenas pelo que Ele pode fazer. Ainda há tempo de reconstruir, ainda há tempo de cavar fundo, ainda há tempo de trocar areia por rocha, porque as tempestades vão passar, mas aqueles que estiverem firmados em Cristo permanecerão de pé. Senhor Jesus, Tu que conheces os alicerces do meu coração, eu me coloco diante de Ti com humildade, com as mãos abertas e a alma exposta. Não quero mais viver uma fé de aparência, uma espiritualidade rasa, construída sobre emoções passageiras. Eu quero, Senhor, aprender a obedecer, mesmo quando não compreendo. Quero construir minha vida sobre a rocha firme da Tua palavra. Perdoa-me por todas as vezes em que ouvi a Tua voz, mas segui meus próprios caminhos. Perdoa-me por ter buscado atalhos, por ter trocado o Teu chamado por conveniências, por ter Te chamado de Senhor, mas ter resistido à Tua vontade. Hoje, eu reconheço que as tempestades da vida vêm para todos, mas só permanece de pé quem está firmado em Ti. Ensina-me a confiar quando o céu escurece. Ensina-me a permanecer mesmo quando o chão treme. Fortalece minhas raízes espirituais, Senhor. Cava fundo na minha alma e arranca tudo o que for areia. Orgulho, vaidade, pressa, religiosidade vazia. Planta em mim a rocha viva da obediência, da fé autêntica, do amor que age. Que cada gesto meu reflita o Teu caráter. Que minha casa espiritual seja construída com oração, paciência, fidelidade e renúncia. E que quando vier a chuva, e ela virá, eu esteja firme em Ti. Jesus, eu não quero Te impressionar com palavras.
Quero ser reconhecido por ti como alguém que te ama de verdade. Alguém que não apenas escuta, mas vive. Alguém que não apenas levanta as mãos no culto, mas estende as mãos ao irmão. Alguém que, quando tudo cair ao redor, será encontrado de pé, firmado na rocha eterna. Em teu nome eu oro e te agradeço. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reconstruir os alicerces da fé. E comente aqui embaixo: Senhor, quero construir minha vida sobre a rocha. Não se esqueça, se inscreva agora no canal O Refúgio do Altíssimo, ative o sininho e receba todos os dias reflexões profundas como essa, orações sinceras e a palavra viva de Deus para transformar seu cotidiano. Curta o vídeo e compartilhe essa mensagem de fé. Seja instrumento de edificação. Lembre-se, fé que não é vivida é fé que desmorona. Mas quem constrói sobre a rocha permanece firme até o fim. Que o Senhor te abençoe e te sustente. Até amanhã em mais um encontro com a palavra.